Que cuidados eu tenho que ter ao iniciar os exercícios físicos? Muito bem, 2025 está começando, você está doido para pôr suas metas em dias, entre elas exercícios físicos regulares, eu super te apoio nisso, tá? E aí surgem algumas dúvidas, mas eu tenho que ter algum tipo de cuidado? Como é que está meu coração durante o exercício físico? Se essa é a sua dúvida de hoje, vem comigo que hoje o assunto é super interessante, é sobre cuidados no coração durante o início dos exercícios físicos. Vem comigo! Olá, meu nome é Uri Medeiros, eu sou cardiologista, bem-vindos ao meu canal. Neste canal eu falo de uma forma fácil, simples, clara e super objetiva sobre as principais dúvidas no consultório de cardiologia. E hoje eu vou falar sobre um tema super legal, que é cuidados no coração durante o início dos exercícios físicos. O primeiro ponto que eu vou abordar é por que a gente tem que ter cuidado ao fazer exercícios físicos. O segundo ponto é quem deve ter mais cuidado quando começar exercícios físicos. O terceiro ponto é que atividades eu tenho que ter mais atenção. E o quarto ponto é quais são os exames que eu vou te pedir. Então, vamos juntos nesse tema que é super interessante. Então, começando pelo primeiro ponto. Por que eu tenho que ter cuidado quando eu vou fazer exercício físico? Se o exercício físico, teoricamente, é uma coisa que protege o coração. Pois é, o exercício físico é comprovado que reduz a mortalidade por causas cardiológicas. Isto é, reduz pressão arterial, melhora o diabetes, melhora o colesterol, reduz problema no coração, porém, também pode provocar alterações no coração. Um estudo da década de 90 em atletas italianos mostrou uma redução de mais de 80% de mortalidade cardiovascular nos indivíduos que faziam uma avaliação cardiológica pré-participação de exercícios físicos mais intensos, tá? Então a gente entende que para melhorar a segurança durante a atividade física, a gente deve fazer uma avaliação cardiológica para contemplar esse indivíduo. E o segundo ponto é quem eu tenho que ter mais atenção. E aí vai a dobradinha de quem eu tenho que ter mais atenção com qual tipo de exercício físico. E eu vou dar esse exemplo para você entender. Se um paciente começa a fazer um exercício físico de leve intensidade, com 20 anos de idade, não sente nada e é leve intensidade, não competitivo, não é um atleta de alta performance, a possibilidade desse indivíduo ter alguma alteração no coração que prejudique o exercício físico é baixa. Portanto, esse indivíduo está teoricamente liberado, a não ser que ele sinta alguma coisa diferente que precise ser avaliado. Se o paciente tem 35, 40, 50 anos, ele deve passar por uma avaliação cardiológica antes. Por quê? Porque a incidência, isto é, a presença de colesterol alto, pressão alta, diabetes, algum problema no coração é mais frequente. E se esse indivíduo, combinando agora com o tipo de atividade, né, com o número 3, se esse indivíduo pretende fazer uma atividade de caminhada, por exemplo, ele vai estar liberado tranquilamente. Porém, se não é somente uma caminhada, é um exercício um pouco mais intenso, uma aula de spinning, uma natação ou uma musculação, às vezes mais intensa, ele precisa de avaliação cardiológica. Por quê? Porque esse paciente, às vezes, tem uma pressão alta, diabetes, um colesterol alto ou alguma normalidade nas artérias que levam sangue para o coração que esse indivíduo nem sabe, às vezes porque não passou por nenhuma avaliação cardiológica prévia para fazer esse diagnóstico. E a gente sabe que existem alterações fisiológicas da pressão arterial, por exemplo, durante o esforço. A pressão arterial tende a aumentar durante o esforço. E se a gente aumentar para níveis que não são seguros durante o esforço, será que a gente não está expondo esse indivíduo a um risco? Por isso é que a avaliação cardiológica é fundamental. E aí eu vou dar um exemplo estatístico para você entender. Até os 30 anos de idade, 2,8% da população brasileira tem pressão alta. E a partir dos 30 anos de idade, esse 2,8% passa a 20%. E a maioria desses indivíduos, a grande maioria, 90% dos indivíduos com pressão alta, são assintomáticos. Então você, por exemplo, que tem aí entre 30 e 50 anos, mais especificamente 35 e 50 anos, que é onde a gente faz mais diagnóstico de hipertensão, você pode ter pressão alta sem sintoma. E ao fazer exercícios físicos, intensidade moderada a alta, isso pode complicar a sua saúde. Então preste atenção sempre, né, em quem é o indivíduo e que esforço ele vai fazer. Um exemplo agora no outro extremo. Indivíduos que fazem exercícios físicos intensos, apesar da baixa idade, também devem ser liberados pelo cardiologista. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é federada de alguns esportes de atividade física mais intensa e passam comigo anualmente e a gente faz avaliação, liberação e para segurança mesmo do indivíduo. Agora, o outro ponto, mais importante, né, que eu acho que é o ápice dessa discussão. Que exame eu vou pedir? Né? Todo mundo pensa, eu vou no cardiologista, ele vai me pedir um monte de exame, é muito exame de sangue, é
exemplo, uma série de exames de imagem do coração, e isso é um engano. O melhor exame para liberar o paciente, a pessoa, para fazer exercício físico é o exame físico, isto é, o exame que o cardiologista faz em você durante a consulta. Qual é o racional? Depois de uma conversa super detalhada sobre quem é você, se você tem pressão alta, se tem colesterol alto, diabetes, o que é que você sente? Você sente cansaço, palpitação, tontura quando faz exercício físico, dor no peito quando faz exercício físico? Baseado nisso, a gente vai ver o seu risco de ter problema no coração e pedir exames. E aí eu vou dar exemplos bem práticos agora, tá? Se o indivíduo não sente absolutamente nada, e tem ali seus 35, 40 anos, eu peço pelo menos um eletro do coração em repouso e um teste na esteira. Por quê? Porque o teste da esteira vai reproduzir alguns sintomas que ele não dá valor no dia a dia. Por exemplo, uma dor no peito que surgiu, ele não deu valor, mas está ali no teste ergométrico e está até às vezes com alteração do eletrocardiograma, né, sugestivo de problema no coração. Ou ver como é o comportamento da pressão durante o exame. Às vezes a pressão é normal aqui no consultório, mas quando o indivíduo faz um exercício físico, essa pressão tende a se comportar de uma forma exacerbada. Comportamentos exacerbados da pressão arterial durante o teste ergométrico podem ser um prenúncio, pode ser uma anunciação de que o paciente vai desenvolver hipertensão arterial, doença hipertensão arterial uma hora no dia. Se eu ausculto o paciente, por exemplo, tem alguma alteração aqui no coração, algum sopro, alguma coisa diferente, um ecocardiograma vai super bem. E complemento isso tudo com um exame de sangue. Eu quero saber se o indivíduo é diabético, se ele tem colesterol alto, porque os trabalhos mostram que quanto mais rápido a gente controla o diabetes e o colesterol, por exemplo, melhor a proteção do coração. De novo, nem sempre essas doenças dão sintomas e também nem sempre o controle do diabetes e do colesterol envolve medicação. Isso é uma forma fácil, simples e ali de combinar, individualizada com o paciente, com a pessoa, para a gente poder ter mais cuidados com a segurança do seu coração. Mais um vídeo vai chegando no final e se você não segue aqui, já clica aqui embaixo e se inscreve, porque além deste vídeo, existem outros vídeos aqui onde eu tiro as principais dúvidas do consultório. Falando em dúvida, se essa dúvida é sua ou de outro amigo, encaminhe esse vídeo para ele. É muito legal essa informação chegar a um maior número de pessoas para descomplicar a atenção com o coração. Nesse vídeo a gente falou sobre cuidados cardiovasculares, cuidados do coração durante o exercício físico. Eu desmistifiquei por que a gente tem que ter uma atenção cardiológica, quem é a pessoa que eu tenho mais atenção cardiológica, por quê e que exames eu devo fazer nessa pessoa de uma forma super simples. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.